nós vamos começar nossa aula. Na última aula, a gente faltou concluir só um slide, que era sobre a classificação das angiospermas. Então, vamos lembrar de novo, né? Os vegetais são divididos em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a gente começa do mais simples até chegar no mais evoluído. Então, briófita, por exemplo, é musgo, planta que é avascular, não tem vaso condutor de seiva. Então, essa planta, ela não cresce, né? E ela depende da água para reprodução e evitar a dessecação. Pronto. Pteridófita, samambaias, avencas, plantas vasculares, têm vaso condutor de seiva, elas podem atingir vários metros de comprimento por ser vascular, né? Mas é uma planta que ainda depende da água para reprodução. Gimnosperma. Gimnosperma, gimno significa no, esperma quer dizer semente. Então, é uma planta que já tem semente. Então, além dela ser vascular, dela ser uma planta de grande porte, ela produz semente. Então, ela tem uma estrutura evolutiva mais do que as pteridófitas. E ela não depende mais da água para reprodução. Tá? A célula reprodutora dela é transportada pelo vento. E o último grupo de plantas, que é a angiosperma. Anjo significa urna, esperma quer dizer semente. São plantas que a semente ficam dentro de um fruto. E na angiosperma, a gente até comentou na outra aula, que nessas plantas a gente vai encontrar as flores, né? Então, a flor é uma característica das angiospermas, tá? Então, as flores eu encontro nas angiospermas e eu encontro também o fruto. E nós estávamos até falando das partes da flor que dão origem ao fruto, né? Que foi o que nós paramos na outra aula. Então, nós paramos aqui, né? De onde vai surgir o fruto? Então, a flor, a gente comentou sobre ela na outra aula, comentou sobre todas as partes dela, né? Aqui, a gente falou lá que ela tem o pendúnculo, que é o cabinho que sustenta essa flor ao caule e que leva nutrientes para a flor. O receptáculo floral, onde está inserido todas as peças da flor, que é o que a gente chama de verticilos florais. Então, todas as pecinhas que compõem a flor estão presas no receptáculo floral. As sépalas, que são essas folhas verdes, as pétalas, que são folhas coloridas, né? O androceu, que é o aparelho reprodutor masculino, que eu vejo vários androceus aí, que ele tem lá o filete e a antera, então ele produz o grão de pólen, e o estigma, que é o aparelho reprodutor feminino. Aliás, o gineceu, né? O estigma é só uma parte do aparelho reprodutor feminino. Se eu for olhar o gineceu, ele tem o estigma, que é uma pontinha dilatada, que tem uma substância açucarada, o estilete, que é essa parte alongada, por onde o grão de pólen vai passar, e na base ele tem uma parte dilatada, onde é chamada de ovário. Esse ovário dá origem ao fruto. Dentro do ovário eu tenho o óvulo na planta não é célula reprodutora, o óvulo dá origem à semente, quando ocorre a fecundação, e dentro do óvulo tem a célula reprodutora, que é chamada de oosfera. Tá? Bom, e aí nós paramos, né, falando disso daqui. Então, o fruto ele surge do ovário. Então, o ovário dá origem ao fruto. Então, se hoje eu chupar uma laranja, essa parte suculenta que eu estou chupando da laranja, essa fruta, ela é oriunda do ovário. As sementes que tem na laranja são oriundas do óvulo. E dentro da semente tem um embrião. E ele, né, esse embrião ele veio da oosfera que foi fecundada. Isso tudo porque ocorreu fecundação. Se não fecundar essa flor, não ocorre esse desenvolvimento. Claro que existem algumas exceções, que a gente vai comentar, né, quando a gente estiver falando do fruto, que eu acredito que hoje a gente comente sobre isso ainda. Tá? Bom, as angiospermas, vamos para a coisa que a gente ainda não tinha falado ontem. As angiospermas, elas são classificadas em 2 grupos, em monocotiledônia e eudicotiledônia. Se a gente for pegar livros mais antigos, no lugar de eudicotiledônia, está somente dicotiledônia, tá? Então, a classificação mais atual, a gente vai ter aí classificação chamada de eudicotiledônia.
Então, os angiospermos são divididos em dois grupos, monocotiledônia e dicotiledônia. Primeiro, mono, vamos olhar o nome. Mono eu sei que quer dizer um. Agora, o que é cotilédone? Cotilédone é o nutriente que tem na semente. Então, vamos imaginar duas sementes que todo mundo conhece. Então, vamos pensar aqui na semente do milho. Se eu pensar no milho, se eu tirar aquela pelinha que envolve a semente do milho, quantas partezinhas ele tem? Hein, meninos? Todo mundo já viu semente do milho aqui, todo mundo já comeu milho. Né? Se eu tiro aquela película que envolve a semente, quantas partes eu encontro ali? Fale para mim, alguém aí, quantas partezinhas eu vou encontrar? Ou se eu pegar, por exemplo, feijão e tirar aquela película, aquela casquinha que envolve lá, né, o feijão, quantas bandinhas, quantas partezinhas eu vou encontrar? Vamos lá. No feijão, duas. E no milho? Será quantas que eu encontro? Se eu tirar aquela pelinha, eu vou ter duas partes também? Ou só uma? Acho que é só uma. Só uma, né? Então, essa parte, eu tirei aquela pelezinha, essa partezinha que eu encontro na semente é o cotilédone. Então, o milho, ele é uma monocotiledônia, por quê? Ele vai ter apenas um cotilédone na semente. Esse cotilédone é um nutriente que serve para alimentar o embrião que está dentro dessa semente. No feijão, ele tem, se eu tiro aquela casquinha, ele tem dois cotilédones, duas bandinhas. Na laranja, se eu pegar a sementinha e tirar aquela casquinha que envolve a semente da laranja, eu vou encontrar duas bandinhas, dois ladinhos, tá? Que se separam ali. No meio fica uma coisinha mais durinha, que seria onde vai estar o embrião. Então, ele tem dois cotilédones, tá? Então, quem tem na semente apenas um lado, então arroz, nós compramos o arroz já descascado, ele vem sem essa casca, né? E aí ele não tem duas bandas, ele tem uma parte só, né? Que é um cotilédone só. Então, ele é monocotiledônia, tá? Então, os monocotiledôneas, elas apresentam um cotilédone na semente. A dicotiledônia tem dois cotilédones. Se eu pensar, por exemplo, amendoim. Amendoim, ele é monocotiledônia ou dicotiledônia? Pensa na semente do amendoim. Eu tirei aquela casquinha, vamos supor que a gente torrou o amendoim, a casquinha até soltou. E aí ele vai ser ele vai ter duas bandinhas ou só uma? Amendoim é monocotiledônia ou dicotiledônia? Responde aí para mim, pessoal. Tem duas bandinhas. Isso, se ele tem duas bandinhas, ele é dicotiledônia, certo? Então, todas as sementes que você conseguir visualizar, você tirou aquela casquinha que envolve ela, e ela tem dois ladinhos, duas bandinhas, ela é dicotiledônia. Se não tem, é monocotiledônia, tá? Então, por exemplo, o arroz mesmo, né? O arroz, a gente já compra ele sem essa casquinha, ele já tá limpo, né? A gente até tá escrito lá um saco do arroz polido. Ele já vem sem essa casquinha e ele é só uma banda, eu não tenho como abrir ele em dois. O feijão não, se eu tirar aquela casquinha dele, eu consigo abrir ele em duas partes. Então, o feijão é dicotiledônia e o arroz monocotiledônia. O amendoim, se eu tirar aquela pelezinha, aquela casquinha que envolve ele, tem duas bandinhas. Essas duas bandinhas são os cotilédones. Então, ele é dicotiledônia, tem dois cotilédones. Agora, lógico, tem planta que eu não consigo visualizar essa semente. Então, por exemplo, tá até nos exemplos aqui, na monocotiledônia, cana-de-açúcar. Eu nunca vi semente de cana-de-açúcar, nunca vi semente de bambu. Então, se não tivesse aqui escrito nos exemplos, como é que eu iria classificar a cana se ela é monocotiledônia ou dicotiledônia se eu não vejo a semente? Eu posso classificar elas quanto à raiz. Para quem lembra da nossa última aula antes das férias, nós falamos de raiz e falamos de caule. Então, existe uma raiz chamada de raiz fasciculada ou cabeleira. Essa raiz, por exemplo, tá aqui o caule. Então, aqui a minha mão é o caule.
A raiz fasciculada, ela não parte uma raiz principal, ela parte várias raízes aqui do caule aqui, ó, certo? Então, por exemplo, no milho, na cana, né, no capim, na cebola. Então, se eu comprar uma cebola, a gente compra aquela cebola de folha, ou comprar a mesma cebola de cabeça, aí a gente vai ver que tem várias raízes do colo. O colo é a divisa entre caule e raiz. Então, tem várias raízes saindo ali daquele colo. Então, ali caracteriza uma raiz fasciculada ou cabeleira. A angiosperma, que tem raiz fasciculada ou cabeleira, ela é classificada como monocotiledônea. Então, toda monocotiledônea, ela tem só um cotilédone na semente e ela tem raiz fasciculada. Agora, se eu pegar, por exemplo, então, vou pegar lá, eu não consegui ver, nunca consegui ver a semente da mandioca. E aí eu quero saber se mandioca é monocotiledônea ou eudicotiledônea. Eu olho a raiz. Do caule para a raiz da mandioca, vai sair uma raiz principal. Então, entre o encontro do caule com a raiz, sai uma raiz só, que é a raiz principal. Então, essa raiz é chamada de raiz pivotante ou axial. Então, quando é assim, plantas que têm esse tipo de raiz, a gente chama elas de eudicotiledôneas, tá? Então, eu posso classificar a planta, né, olhando a semente ou a raiz. Ah, mas se eu não tenho a semente e não tenho a raiz, eu posso olhar o caule, tá? No caule, por exemplo, cana. Então, eu não vi a raiz da cana, eu não vi semente, mas se eu pegar a cana, ela tem feixes vasculares espalhados. Como assim? O que é isso? Se eu pegar a cana, todo mundo, eu acho que já chupou uma cana, ou bebeu um caldo de cana, eu já vi uma cana descascada e cortada em gominhos. Quando a gente corta a cana lá, os gominhos, para a gente chupar essa cana, se a gente apertar ela, em quase todos os cantinhos, né, do caule, sai um caldinho. Aquele caldo é o vaso, é a seiva. Então, quer dizer que os vasos condutores, os canais onde estão as seivas, estão espalhados no caule da cana. Tá? Então, ela tem feixes vasculares espalhados. Se eu vou pegar uma árvore, por exemplo, eu vou cortar um pé de manga, que já está velho no quintal, por exemplo. Ele não tem esses feixes vasculares espalhados. Eles estão agrupados, geralmente em forma de anéis. Então, quando, por exemplo, você está passando na rua, né, o pessoal cortou uma árvore e está lá aquele tronco, e você olha no tronco, está tipo um círculo, forma de anéis. Aquela planta, ela é monocotiledônea ou dicotiledônea. Então, você passou na porta, está lá uma tora de madeira do caule de uma árvore, e está em forma de círculo. Ali é o quê? O que seria? Monocotiledônea ou dicotiledônea, hein, pessoal? Responde para mim, por favor. Vamos lá? Vamos, gente. Acorda, meninos. Ai, professora, não sei falar não, mas Eudicotiledônea, isso. Eudicotiledônea, porque ele vai estar... ele não vai estar espalhado nela toda, ele vai estar organizado em círculos. E até a gente fala que esses círculos, esses anéis, né, marcam a idade da planta, e realmente é. Quanto mais velha, mais círculos ela vai ter. Bom, agora, se, por exemplo, eu estou passando na rua, eu estou vendo uma planta, eu quero saber se ela é monocotiledônea ou eudicotiledônea. E aí eu não vi semente, não vi a raiz, não vi o caule. Ah, não vou cortar ela. A gente vai olhar a folha. Então, as folhas, as monocotiledôneas, a nervura da folha é paralela. E nas eudicotiledôneas, a nervura é reticular. Como assim? Nervura é aqueles espinhos que tem na folha, certo? Então, quando esses espinhos seguem o mesmo alinhamento, eu chamo a planta de monocotiledônea. Quando essas nervuras seguem, como se essas linhas que estão na folha não seguem o mesmo alinhamento, elas estão paralelas, tá? A gente
essa planta é uma eudicotiledônea. Então, pensa, por exemplo, a folha do milho. As nervuras delas são paralelas, seguem um mesmo alinhamento. Agora, se eu pegar uma folha de uma mangueira, lá do pé de manga, as nervuras seguem alinhamentos opostos. Tá? Ou se eu pegar uma roseira, também as nervuras são opostas. Então, eu posso classificar olhando também a folha. Agora, se eu não tenho, se eu só ganhei a flor, se eu não tenho a semente, não tenho raiz, não tenho caule, não tenho folha dessa planta, mas eu tenho flores, e aí eu quero classificá-la em monocotiledônea ou eudicotiledônea. Eu vou olhar a quantidade de pétalas. Então, flores que são trímeras. O que é trímera? Tem 3 pétalas ou múltiplos de 3, ela é monocotiledônea. Então, uma flor que ela é pentâmera, ou seja, que tem 5 pétalas ou múltiplos de 5, tá? Ela vai ser eudicotiledônea. Então, essa aqui é para a gente classificar. Então, eu posso classificar olhando a semente, que seria o mais fácil, ou a raiz, caule, folha, ou as flores. Tá? E, algumas plantas, como a gente não vê a semente, a gente olha a raiz, ou olha a folha, o caule, ou as flores, certo? Meninos, dúvidas nessa classificação? Agora é a hora para a gente perguntar nessa classificação dos angiospermas, em que é angiosperma, gimnosperma, pteridófita, briófita. Dúvida nisso daí? Agora é a hora de a gente perguntar, tirar as dúvidas. Alguma A dúvida em única relação dúvida é como é que fala esses nomes. Mas assim, aí a gente tem que treinar mesmo. Monocotiledônia, eudicotiledônia, que é uns nomão grandão, né? É estranho. Mas assim, ó, eu preciso saber essa classificação, tá? Como que eu faço para classificar e saber exemplos, ok? Então, tranquilo isso daqui, posso passar para outro? Pode. Pode. Então, olha só. Nós vamos, então, eu vou compartilhar um outro slide, que é justamente que a gente vai começar a falar dos frutos, tá? Que a gente falou lá que o fruto origina do ovário, e agora a gente vai ver melhor essa parte do fruto, tá? Então, a gente vai, deixa eu achar aqui. Só achar o meu slide aqui para a gente compartilhar ele. Acho que não apareceu para vocês o slide, né? Apareceu o slide ou não? Não. Não, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Vamos. Agora deu certo? Tá compartilhando o slide? Tá. Beleza. Bom, então os frutos. O que é um fruto, então? O fruto, ele é uma estrutura, né, que a gente vai encontrar só nos angiospermas. Então, não encontro fruto nem briófita, pteridófita e gimnosperma. Então, o fruto é uma estrutura que só se visualiza em angiosperma, né? E o fruto, ele corresponde ao ovário da flor. Então, o ovário desenvolve e dá origem ao fruto. Tá? Então, o fruto nada mais é do que o ovário de uma flor desenvolvido. Bom, e para que serviria um fruto? Qual seria a função de um fruto, gente? Para que a gente pensaria que seria um fruto? Fala aí para mim, o Gabriel, do segundo A, tá caladinho aí, saudade de ouvir a voz desse menino. Para que serviria um fruto? Qual que é a função dele? O que você acha, Gabriel? Ou o Gabriel ainda está dormindo aí? Acorda, Gabriel. Que seria o fruto. Para que ele serve? Uai, ela é mais pra proteger a semente, né? Muito bem, aí, dominada, hein? Olha só, ele serve para proteger a semente, né? Serve também, o fruto, ele é nutritivo. Então, toda fruta, por exemplo, se a gente for olhar o médico, a nossa mãe, todo mundo fala para a gente alimentar de várias frutas, né? Porque os frutos têm nutrientes. Então, o fruto realmente ele tem nutriente. E esse nutriente serve para quê? Por exemplo,
Então, o Gabriel falou lá que o fruto protege a semente. Certo, protege mesmo. Mas, por exemplo, a semente, dentro dela tem um embrião. A semente tem um nutriente que alimenta o embrião. Se esse nutriente da semente acaba, aquela planta que tem fruto, ela começa o embriãozinho vai começar a se nutrir dos nutrientes do fruto. Então, ele serve para proteger, ele serve para nutrir o embrião e ele serve para dispersão. O que seria dispersão da semente? Fale para mim, Marcelo, lá do segundo A, o que é a dispersão da semente? O que seria isso? Vamos lá, Marcelo. O que seria dispersão? Marcelo, SOS, cadê esse rapaz? Marcelo. Então fala para mim, o Gui lá. Marcelo, dá show, Marcelo? Vamos lá, Marcelo. Então pode falar. Fala. Repete para mim que o áudio para mim que tá travando, a internet tá ruim. Vou repetir. Então, Marcelo, para que assim, a gente fala que uma das funções do fruto, além de proteger a semente, além de servir de nutriente para o embrião, é favorecer a dispersão da semente. O que seria isso? Dispersão da semente. O que seria essa dispersão da semente? O que poderia ser isso? Você entende alguma coisa disso aí, ô Marcelo? Pode falar o que você acha que é, não tem importância, aqui a gente está comentando. Não? O Gui sabe dizer, então, você sabe, Marcelo, o que é? Eu acho, eu não faço ideia, professor. Assim, não, então tranquilo. Então, olha só. Então, a dispersão da semente seria o quê? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um pé de jabuticaba no meu quintal. Então, o fruto está aqui no meu quintal, ele vai cair só aqui no meu quintal, certo? Mas, por exemplo, se vem um passarinho e come a jabuticaba que está aqui e ele engole essa semente. E aí esse passarinho, né, ou ele deixa cair a semente, né, daqui uns 5 quilômetros aqui de distância da minha casa, ou ele engole a semente, defeca, né, a semente e ele defeca daqui uns 10 quilômetros da minha casa. Então, ele está promovendo a dispersão da semente. O que é dispersão? O fruto favorece que essa semente não fique só naquele local onde está aquele pé daquela planta, certo? O fruto favorece que aquela semente possa ser levada para outro local, porque vem algum animal que vai se alimentar daquele fruto e com o fruto ele leva a semente. E isso favorece a dispersão. Então, a dispersão da semente seria levar a semente para um outro local. Entendido aí? Entendeu aí, Marcelo? O que seria a dispersão? Certinho aí? Entendi. E os outros também entenderam? Então, o fruto ele serve para quê? Fala para mim aí, ô Gui, para que serve o fruto? A gente falou 3 coisas, agora vamos ver se você entendeu quais são as 3 coisas que a gente falou para que as funções do fruto. O Gui lá do segundo. Professor, eu não sei, não, professor. Não? Ó, a gente fruto, acabou. Acho... Pode falar. O que você acha que é? O fruto, eu acho que é pra gente, assim, pra gente comer, pra gente temperar as coisas com ele, mas acho que é aquela fruta que a gente como é que eu posso falar? A gente tem muita abundância pra gente comer muito, pra gente produzir muitas coisas com ela. Tá. Isso aí seria para nós, certo? Para nós ele tem essa importância, lógico. Mas, assim, em relação ao fruto para os vegetais, para a própria planta, por que a planta fabrica um fruto? Porque a planta não fabrica um fruto pensando, né, em nos nutrir, em nos alimentar. A planta, ela fabrica um fruto para quê? Para proteger a semente, né? Para proteger a semente que está ali dentro dela, para alimentar o embrião que está dentro da semente, e também para auxiliar nessa coisa que a gente falou agora, na dispersão da semente. Ou seja, para que essa planta... Então, se, por exemplo, na sua casa, Gui, tem lá um pé de mamão, e aí vem um tucano, se alimenta desse mamão, e ele pega algumas sementes.
tá? E aí ele defeca. Muitas vezes, várias sementes não são processadas no aparelho digestório do animal. Ele defeca daqui a 10 quilômetros da distância da sua casa. E aí, lá, ele vai cair nas fezes dele e vai ter essa semente. Então, essa semente foi ocorreu uma dispersão da semente. O que é isso? Ela foi levada de um lugar para o outro. Então, isso só aconteceu porque tinha um fruto. Porque senão o passarinho não ia lá comer aquela semente se não tivesse o fruto. Então, o fruto é importante para a proteção da semente, né? Ele é importante para nutrir o embrião e para auxiliar na dispersão da semente. Então, esses seriam os pontos importantes do fruto. Claro que ele é importante para nós, para a nossa nutrição, mas como a gente está estudando botânica, a gente vai falar agora em relação ao fruto, em relação ao que ele é importante para o vegetal, para a planta em si, certo? Bom, dúvida nessa importância dos frutos aqui, meninos? Tranquilo aqui? Uma outra coisa que eu queria, né? Fala para mim, a Caroline, lá do segundo A, que agora eu esqueci. Qual que é a parte da flor, Caroline, que dá origem ao fruto? A semente? Não. Parte da flor. Qual parte da flor que dá origem ao fruto? A semente também é oriunda de uma parte da flor. Pensa um pouquinho, qual parte da flor que vai dar origem ao fruto? O ovário. Isso, muito bem. Então, o ovário dá origem ao fruto. E aí, o óvulo que está dentro do ovário é que dá origem à semente, certo? Então, não posso esquecer disso. Então, o fruto é um órgão vegetal, é um órgão da planta, que ele é oriundo, ele se origina do ovário. E a importância do fruto é propiciar a dispersão da semente, para que a semente vá para outro local, para aquela planta espalhar no mundo aí, né? Proteger a semente, tá? E também nutrir o embrião, certo? Então, seria isso a importância dele e a origem. Bom, então, da origem, a gente está falando aqui, né, voltando ao que a gente até pergunta para a Caroline agora, e ela acertou aí. Na flor, eu tenho um aparelho reprodutor masculino, que é o androceu. O aparelho reprodutor masculino, não sei se vocês conseguem visualizar, essa cruzetinha aqui, é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte é o androceu. Ele tem essa antera e o filete que conecta ele à flor. Essa antera produz grão de pólen. Esse mais dilatado, maiorzinho, que só tem uma aqui na flor, é o aparelho reprodutor feminino. Ah, professora, pode haver exceção de uma flor que tenha mais aparelho reprodutor feminino? Sim, não é comum, mas pode haver exceção. Na biologia, toda regra tem exceção. Tá? Não é exato igual a matemática. Então, aqui, esse androceu aqui, que é o aparelho reprodutor masculino, produz grão de pólen. Esse grão de pólen é transportado ou pelo vento, ou por aves, ou por insetos, ou morcegos, que vão fazer a polinização. Então, por exemplo, que inseto que nós conhecemos que faz polinização? Fala para mim aí, então, Maria Zilda, qual inseto que ele pode fazer polinização? Que inseto que a gente vê fazendo polinização? Está sempre indo na florzinha ali. E quem é que pode estar fazendo polinização? Cadê a Maria Zilda? Fale para mim. Quem poderia estar fazendo isso? Cadê a Maria Zilda? Um probleminha aí, Maria Zilda? Vamos outra pessoa, então. Rafaela, fala para mim aí, a Rafaela do segundo D, fala para mim qual inseto que pode fazer polinização? Que vai em uma flor, pode se sujar com um grão de pólen e ir em outra flor, deixar cair esse grão de pólen. Que inseto pode estar fazendo isso? Qual tipo de inseto? Do segundo D ou segundo C? Segundo C, né? Eu falei errado, desculpa. A abelha? Abelha, né? As formigas, as borboletas, né? Elas podem fazer polinização. O que é isso? Elas vão em uma flor para se alimentar do néctar. O
que é o néctar? Não sei se vocês recordam, na última aula, e até hoje a gente falou um pouquinho. Aqui, no aparelho reprodutor feminino, nessa pontinha tem o estigma. Esse estigma, ele tem uma substância açucarada. E aí a abelha, a borboleta, a formiga, o beija-flor, né? Ele vem aqui para se alimentar dessa substância açucarada. Bom, e lógico, quando a abelha vem aqui, ela, como isso aqui está próximo, né? Esse aparelho reprodutor masculino está próximo do feminino, ela não deixa de se encostar no aparelho masculino. E quando ela encosta nessa antera, que é essa parte latada aqui, ó, do aparelho masculino, ela se suja com um grão de pólen. E aí, quando ela vai em outra flor, ela deixa, né, sem ela saber, sem ela querer, sem ela nem pensar que está fazendo isso, ela deixa cair esse grão de pólen na outra flor. E ela fez o quê? A polinização. Ela levou o grão de pólen que contém a célula reprodutora masculina de uma flor para outra. Então, quem pode fazer isso? Os insetos, como a gente falou, formigas, abelhas, borboleta, né, aves, né, os pássaros, né, a gente vê sempre um beija-flor ali, né, coletando esse néctar, tanto que o beija-flor, já observaram que ele tem um bico alongado, né, porque ele vai introduzir esse biquinho aqui. Esse bico é uma adaptação que ele tem. Mas na borboleta eu não vejo isso, professora. Mas a borboleta, ela tem uma coisa chamada de probóscile. Essa probóscile fica na boca dela, guardadinha. Quando ela encosta na flor, ela joga isso para fora, como se fosse um canudinho, para ela sugar isso. Tá? Bom, então ocorre a polinização. Ocorreu a polinização, né, que pode ser por animais, né, pode ser por insetos, pode ser pelo vento, tá? Até o homem faz. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem as pessoas que cultivam orquídeas, tem lá os orquidófilos, eles fazem a polinização. O homem mesmo, ele vai lá numa flor, pega o grão de pólen de uma espécie de orquídea e coloca em outra. Ele faz essa polinização, tá? Mas claro que isso aí não é uma coisa natural, o homem está fazendo o que ele quer. Os insetos, as aves não estão fazendo com esse intuito, né? Ocorreu aqui a polinização, vai ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação, a célula reprodutora masculina, ela vai fecundar a oosfera. O que é oosfera? Oosfera é a célula reprodutora feminina da planta. Essa oosfera dá origem a um embrião e quando essa oosfera é fecundada, o óvulo também vai ser fecundado. Se o óvulo for fecundado, ele vai dar origem à semente. E depois, o ovário é estimulado a desenvolver também. E o ovário dá origem ao fruto, tá? Então, na flor, o que ela tinha lá, por exemplo, ovário origina o fruto, óvulo origina a semente, e a oosfera, que é a célula reprodutora, vai dar origem ao embrião, vai dar origem ao bebezinho da planta ali, certo? Então, se eu for observar, por exemplo, a semente, eu imagino que todo mundo aqui, quando era criança, já plantou um feijãozinho, né, colocou um feijãozinho no algodão para esperar, embebido em água, e para esperar ele germinar. Se a gente for olhar esse processo de germinação, a gente vai vendo que a sementinha vai secando, enquanto a folhinha vai crescendo, né? Uma haste cresce e aparece uma folha. Porque a semente só tem nutriente. Tá? Assim como o fruto é nutritivo, a semente também é altamente nutritiva. Né? Então, várias sementes são excelentes para a nossa saúde. Né? Como, por exemplo, uma que a gente come todo dia, feijão. Né? Arroz é rico em carboidrato, mas ela também tem outros nutrientes. Ou a gente pensar, por exemplo, as castanhas, né, que são sementes riquíssimas em nutrientes para a gente. E esse nutriente não foi feito pensando em mim. Esse nutriente foi feito para o embriãozinho que está ali dentro, tá? Mas a gente vai e aproveita. Então, aqui, para a formação do fruto, né, eu vou ter o ovário, da origem ao fruto, né, só que ele só vai acontecer isso após a fecundação, né, que o ovário vai originar o fruto. Existem exceções, professora? Sim, existe. Nós vamos falar dela ainda, tá? Então, assim, a maioria, o ovário, após a fecundação, é que vai dar origem ao fruto. Então, tem que ocorrer a fecundação, maioria das plantas. Mas existe exceção. Quando for exceção, a gente vai observar que ele não vai apresentar semente, tá? Bom, então aqui, as partes de um fruto.
já que a gente está falando de fruto, que parte que eu tenho no fruto, né? Para a gente pensar, eu pego um fruto, eu tenho casca, eu tenho a parte que eu vou comer ali do fruto e tenho a semente lá dentro, né? Seria a gente falar do que a gente visualiza. Mas na botânica, quais as partes vão ter um fruto, né? Eu posso chegar aqui, até nesse slide anterior aqui, que aqui eu consigo já ver as partes do fruto. A gente tem esse epicarpo, que está mostrando na maçã, tipo a casca da maçã. Então, o epicarpo, ele é o tegumento, o tecido externo. Como se fosse o que é a minha pele, é o epicarpo para um fruto. Então, o epicarpo seria o tecido externo, tá? Que envolve o fruto. Mesocarpo, meso quer dizer meio. Então, esse mesocarpo é o tecido do meio do fruto, que é a parte mais suculenta em frutos que são carnosos, claro, porque tem fruto que é seco. E o endocarpo é a parte mais interna do fruto, que está próxima às sementes. Né? Então, epicarpo de fora, mesocarpo no meio e endocarpo para dentro. Tá? Então, eu tenho lá o fruto, a gente vai ter uma coisa chamada de pericarpo. E aí ele é dividido nessas três partes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Tá? Que aí são essas partes. Então, a parede do ovário, né, desenvolvida, ela é chamada de pericarpo. Então, a parede do ovário é pericarpo. Então, todo o fruto, né, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eu posso chamar essas três partes do fruto, que é o fruto todo, de pericarpo. Bom, o pericarpo, como a gente acabou de falar agorinha, ele é dividido em três partes. Epicarpo, que é a parte externa, que origina, então, a epiderme, como se fosse a pelinha do fruto, né? Ou essa casca, quando eu vou comer uma maçã, algumas pessoas descascam, nutricionalmente não é interessante a gente descascar, porque lá tem nutriente, mas algumas pessoas descascam, porque não gostam, né? E quando a gente descasca, eu estou tirando o epicarpo, né? O mesocarpo é a parte do meio, né? E o endocarpo é a parte interna, que está mais próxima das sementes. Tá? Então, aqui, o pedúnculo, né? Esse pedúnculo, de novo, na flor a gente falou pedúnculo, aqui no fruto também tem. É o cabinho que sustenta esse fruto. Né? Lá na flor também, pedúnculo é o cabinho que sustenta a flor. E, claro, esse pedúnculo ele vai levar água, que é uma seiva bruta, para esse fruto. Né? E vai levar glicose, tá? Que é uma seiva também, que é a seiva elaborada. Então, eu tenho aqui o epicarpo, né? A gente até colocou essa imagem, porque o epicarpo, algumas vezes eu posso encontrar um nome no lugar de epicarpo de exocarpo. Então, exo para fora. Epicarpo e exocarpo é a mesma coisa. É o tecido externo do fruto. Então, no pêssego, aquela pelezinha que ele tem, externa, aquela casquinha, é o exocarpo. A parte suculenta que eu como ali, que eu chupo do pêssego, é o mesocarpo. E, no caso, né, do endocarpo, ele vai estar que está mostrando dentro, mais próximo da semente ali. Então, aqui, a mesma coisa. No abacate, que todo mundo conhece aqui. Então, o epicarpo seria, ou o exocarpo, né, seria a casca, essa parte de fora. Mesocarpo, a parte suculenta, que eu vou me alimentar. E o endocarpo é aquele tecido mais próximo da semente. Tá? E epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eu chamo os três juntos de pericarpo. Tá? É um tonto de carpo, né? Uns nomes tão estranhos, né? Botânica tem muito nome. Não é difícil botânico. Difícil são a quantidade de nomes diferentes que nós temos. Tá? Mas ela não é tão difícil. Mas a quantidade de nome é que complica um pouquinho a situação nossa aqui. Tá? Então, de novo, pericarpo é o quê? Pericarpo, ele é resultante do desenvolvimento da parede do ovário. Então, o ovário da flor desenvolve e ele dá origem ao pericarpo. Então, o pericarpo é todas as partes do fruto. O pericarpo, ele é dividido em três partes, que é epicarpo, a camada mais externa, que poderia ser como se fosse o que a gente vê com uma casca. Tá? Depois, eu tenho mesocarpo, que é a camada intermediária,
que é a parte do fruto que é mais desenvolvida e que acumula substâncias nutritivas, tá? Alguns frutos acumulam muito açúcar. No caso aqui do abacate, ele tem um pouco de açúcar, mas é muito pouco. Mas ele acumula lipídios bons, que fazem bem para a nossa saúde, tá? Depois vem o endocarpo, que é a camada mais interna, que está mais próxima ali da semente, tá? Bom, então, classificação dos frutos. Como que os frutos são classificados? Eu vou ter uma primeira classificação, classificando os frutos como frutos simples. Então, tem fruto que é simples e tem fruto que é composto. A gente vai ver do fruto simples vários tipos diferentes de frutos simples. Então, frutos simples são aqueles que são originados de um só ovário, de uma única flor. Frutos que são compostos, ele é originado de vários ovários, tá? Então, por exemplo, se eu pensar, só para a gente comparar agora, a gente não vai falar dele agora, a gente vai ver ele mais para frente, mas só para a gente ter noção. Uma amora. Já viu que a amora é cheia de bolinhas? Cada bolinha daquela é como se fosse um fruto, porque ela veio de vários ovários. Agora, um fruto simples, não. Ele vem de um ovário só. Então, por exemplo, o abacate, que a gente acabou de mostrar na imagem, é um fruto simples, tá? Um tomate. A gente compra o tomate como uma leguminosa, né? Uma verdura, sei lá. Mas o tomate, ele é classificado como fruto. Então, todas aquelas verduras que a gente compra e tem semente dentro dela, na verdade, ela é um fruto. Então, a abóbora é fruto, berinjela, jiló, quiabo, tá? Todas são frutos, tá? Os frutos, então, podem ser, os frutos simples podem ser secos ou carnosos. O que é um fruto seco? Por exemplo, uma vagem. Vamos pensar no feijão. Enquanto a vagem está novinha, que a semente ainda não está pronta para a gente utilizar, aquela vagem, ela não é tão seca. Mas à medida que a semente está madura, aquela vagem vai secando. Então, aquele fruto se transforma em um fruto seco. Os frutos carnosos, eles são frutos suculentos, né? São frutos que o mesocarpo é bem suculento. Então, vamos pensar assim, uma manga, uma laranja, um tomate, é um fruto carnoso, é um fruto suculento, que você morde nele, tem muita coisa para você comer ali, ele é muito carnoso, tá? Pensa, uma manga, o tanto que é suculenta. E os frutos que são suculentos, né, são chamados de frutos carnosos. Os frutos secos, não. Tá? Geralmente, os frutos secos, a maioria dos frutos secos, a gente nem se alimenta dele, né? Tem alguns que a gente come, mas a maioria não. Tá? Agora, os frutos carnosos, sim. A maioria deles são suculentos. Uma uva, então, tem aquela pelinha da uva, que é o epicarpo. Aí tem aquela parte da uva que é suculentazinha, né? É o mesocarpo. Então, essa parte suculenta faz com que a uva seja um fruto carnoso. A uva não é um fruto seco. Tá? É claro que a gente coloca lá, mas é um processo que o homem faz, né? A gente seca a uva, desidrata ela e faz lá uva passas. Mas isso não é uma coisa natural, né? Então, o fruto seco seria ele vai ficar seco naturalmente. Ele está na árvore, ele fica seco. Um exemplo de fruto seco, eu posso dizer que não é comestível, aquela vagem que dá nos ipês. Se vocês observarem agora nas ruas, claro que não precisa sair de casa, tá? Mas se observar nas ruas ou olhar na internet uma figura de um pé de ipê, a gente vai ter agora, nessa época, né, nesse mês, a gente já tem flores, mas alguns pés de ipê já começam a ter uma vagem. Aquela vagem é o fruto. E aquele fruto, é um fruto que seca, é um fruto seco, tá? Bom, então aqui, diversas características são utilizadas para classificar os frutos. Entre elas, o pericarpo, né, que é formada pelo epicarpo, que é a parte externa, mesocarpo e endocarpo. Entre elas, se esse fruto se abre ou não espontaneamente para liberar a semente. Por exemplo, a gente acabou de falar do ipê. O ipê é o fruto vai abrir para liberar a semente, ok? Meninos, eu acho que já está no nosso horário, né? Já excedi uns minutinhos aqui. Então, como eu não concluí essa parte aqui, no GR8, eu vou deixar algumas atividades do
livro. Eu já deixei a aula passada, né? Já está postada no GR8 e as páginas para vocês estarem lendo. E aí hoje, né? Eu vou postar também algumas atividades. Esse vídeo dessa aula eu posso postar ele também hoje, tá? E aí, mas a gente não vai ter atividade sobre frutos, porque a gente não concluiu. Mas sobre os grupos vegetais, sim, tá? Pode falar, quem gostaria de falar? A senhora podia colocar os slides também. Eu vou colocar o vídeo. Aí o vídeo tem um slide. E aí, por exemplo, o vídeo de hoje vai ter o slide até essa última parte que nós falamos, tá? Porque aí, como eu não expliquei o restante, né?